gente fazer uma análise. Olha só, São Paulo, 3 de dezembro de 2012, percebam que a carta aberta traz a referência inicial da cidade e a data tal qual uma carta comum. Aqui nós temos carta aberta às senadoras e senadores da CCJ a favor da garantia dos direitos dos adolescentes. Então nós temos aqui o título da carta aberta, nós temos o destinatário, senadores e senadores da CCJ, e nós temos também o motivo da carta aberta, né? A favor da garantia dos direitos dos adolescentes. Muito bem, então, diante disso nós vamos mostrar aqui uma introdução de uma carta aberta. Vejam, nesta próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro, as senhoras e senhores, quem são essas senhoras e senhores? Senadoras e senadores da CCJ. Excelentíssimas senadoras e senadores, poderão votar a proposta de emenda constitucional número 33 de 2012, que altera a redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos por lei complementar. Nós, da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, acreditamos que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, isto é, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Vejam que esses dois primeiros parágrafos são os parágrafos da introdução. Observem que aqui eu apresento o motivo da minha carta aberta, né, que é uma possibilidade de mudança da Constituição, né? E aqui eu apresento que essa Constituição prevê a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Ou seja, essas pessoas agora passariam a responder pelos crimes. Então, este foi o motivo que levou a Abrinq a promover a carta aberta. E aqui, nessa segunda parte da introdução, eles expõem a tese dele, ou seja, qual é o ponto de vista da Fundação Abrinq sobre essa possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 e menores de 18 anos. É o ponto de vista desses autores da carta sobre essa situação. Bem aqui, olha só. Gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo de proteção. Então, já está utilizando o Estatuto da Criança e do Adolescente para defender o ponto de vista dele. Agora vai argumentar no desenvolvimento do texto o que vai acontecer. A adolescência é a fase da vida de grande oportunidade para aprendizagem, socialização e desenvolvimento. Aqui nós temos uma afirmação geral. Atos infracionais cometidos por adolescentes, por sua vez, são, ou pelo menos deveriam ser vistos apenas como circunstâncias da vida que podem ser transformadas, e não como algo inerente ao gene ou identidade da pessoa. Vejam que o primeiro parágrafo de desenvolvimento ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu faço uma abordagem geral sobre a adolescência. Eu digo que é uma fase de oportunidades para aprendizagem, socialização e desenvolvimento. Por essa razão, ou seja, por essa afirmação geral, da qual se espera que seja incontestável, é uma afirmação genérica, então a partir dela, o autor da carta vai colocar agora o ponto de vista dele, quando ele diz que esses atos infracionais cometidos por eles deveriam ser vistos apenas como circunstância da vida. Então agora eu tenho um ponto de vista pessoal. Eles deveriam ser vistos de tal forma e não de outra, e não como algo inerente ao gene. Ou seja, a pessoa que está escrevendo a carta acredita que é justamente esse o ponto de vista de quem defende essa necessidade de se pagar por crimes quando alguém é maior de 16 e menor de 18 anos de idade, ok? Então vamos lá. No Brasil, agora a gente vai para os exemplos, né, para os dados estatísticos, temos uma população de adolescentes de 20.666.575 e 18.107 estão restritos e privados de liberdade. Ou seja, temos uma proporção de 8,8 para cada 10 mil adolescentes, segundo o Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei de 2010. Ao mesmo tempo que este índice nos preocupa, muito mais grave é o número de crianças e adolescentes que são mortos de forma violenta, como demonstra no mapa da violência 2012. Ou seja, temos muito mais crianças e adolescentes sendo mortos
de forma violenta do que em situação de conflito com a lei. Veja que depois dessa expressão, ou seja, nós temos uma conclusão. Essa conclusão é reforçada por quem está escrevendo a carta. É uma conclusão reforçada em cima de dados estatísticos. É uma conclusão reforçada que atesta, que se configura como prova cabal de que o ponto de vista do autor da carta é verídico. O ponto de vista dele é incontestável. Então ele colocou dados estatísticos e depois da expressão ou seja, ele se apoia nesses números para deixar bem claro que a violência contra essas pessoas é muito mais grave do que a simples tentativa de você prendê-los como se isso fosse resolver o problema. Já existe a morte dessas pessoas. Então, para que, ao invés de tentar socializá-las, continuar prendendo, continuar dizimando essas vidas, né? Bom, esse ponto de vista ainda diz o seguinte no parágrafo 3. O sentimento de insegurança que acomete a população brasileira em razão da violência faz com que se busque uma solução imediata. E daí surge a ideia de que enclausurar é a melhor solução. Veja que essa expressão de enclausurar é a melhor solução, enclausurar, é a opinião alheia, né? A opinião alheia da qual eu me baseio para justificar que não é bem assim. A justificativa de que se vale os legisladores afetos à redução da maioridade penal segue no sentido de que o adolescente da atualidade é diferente do adolescente de outrora. Evidente, olha o peso da palavra evidente, que tal assertiva, né, que tal ponto de vista não considera a situação crítica em que se encontram atualmente os sistemas penal e carcerário. Então veja que essa partezinha grifada aqui, ela se refere ao contra-argumento. Primeiro, nesse parágrafo de desenvolvimento, foi exposto o argumento alheio, que é a opinião dos legisladores, para depois eu contra-argumentar através da palavra evidente, né? Então vejam como é que é feita a estrutura do desenvolvimento dessa carta, desse texto argumentativo, que poderia muito bem ser aproveitado num artigo de opinião, poderia muito bem ser aproveitado num editorial, poderia muito bem ser aproveitado também numa redação de Enem que tivesse a temática voltada para a violência contra a criança e o adolescente. Bom, no parágrafo seguinte disse assim: as tentativas de se reduzir a maioridade penal partem do pressuposto de que o adolescente moderno já possui bastante maturidade para compreender os próprios atos. E mais uma vez a gente percebe que nessa carta aberta o autor partiu de uma ideia do outro. Ele partiu de um argumento do outro, para depois ele colocar o ponto de vista dele. Veja a presença de todavia, ou seja, embora as pessoas digam isso, que o adolescente já possui maturidade para compreender os próprios atos, e aqui nós temos o argumento realmente desse parágrafo 4. Não se pode negar sua condição de pessoa em formação, e em decorrência disso, não devemos desistir de sua ressocialização. Então ele termina esse parágrafo deixando bem claro qual é o ponto de vista dele sobre o assunto. Embora se considere que o adolescente tenha muita maturidade, para quem está escrevendo a carta, o adolescente é uma pessoa em formação. Por ser uma pessoa em formação, ninguém deve desistir de sua ressocialização, certo? O que é que a gente percebe? Um contra-argumento em cima do argumento de outra pessoa. Vejam que o principal, foi até agora, a principal estratégia utilizada por essa pessoa na sua carta aberta, ok? Por isso, não podemos nos agarrar a soluções simplistas. Então, essa tentativa de apenas prender o adolescente infrator é uma solução simplista, posto que problemas complexos necessitam de soluções sistemáticas. E dessa forma, há que se implementar políticas voltadas à criança e ao adolescente. E agora nós vemos as propostas através dessa refutação do argumento alheio, né? Isso não é suficiente. Eu preciso fazer aquilo. Então, eu estou refutando, eu estou deixando de lado o argumento, estou negando esse argumento alheio e propondo alguma coisa no parágrafo seguinte. Estamos de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no que se refere ao quê? A natureza do trabalho socioeducativo, isto é, uma natureza transversal, intersetorial, complexa e especializada, que envolve diversos poderes, efetivando-se nas 3 esferas do governo. Aqui nós temos o ponto de vista que é embasado em instituições de credibilidade, né? Secretaria de Direitos Humanos,
e Presidência e a Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente. E o ponto de vista dele é mais explícito no decorrer do parágrafo. Agora vejam que na conclusão, primeiro vamos ler aqui. Solicitamos de vossas excelências que não votem favoravelmente a esta proposta de emenda constitucional e que se abram discussões mais aprofundadas com a sociedade civil a fim de se criar melhorias significativas junto a esse público em específico. Então, gente, vejam que na conclusão eu faço um pedido. Aqui nessa conclusão da carta aberta, depois de ter argumentado o meu ponto de vista, depois de ter apresentado dados estatísticos, depois de ter refutado pensamentos alheios, argumentos alheios, o que é que realmente eu quero? Bom, eu quero que essa proposta de emenda constitucional não passe no Senado. Eu quero que as pessoas não votem nessa proposta de emenda constitucional que foi mencionada aqui na introdução, sobre a desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, o que é que a gente pode dizer? O pedido foi feito na conclusão e aqui é uma proposta, que se abram discussões mais aprofundadas com a sociedade civil. É o que eu quero. Eu quero que esse projeto não passe e eu estou propondo algo novo para que isso possa ser resolvido. E aqui nós temos Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o fecho da nossa carta aberta. Lembrando sempre que a melhor forma de você dominar um gênero textual é partir para a prática do exercício. Então, nessa aula eu procurei mostrar a estrutura da carta aberta e quais foram os procedimentos de produção dessa carta aí, certo? Agora é com você, faça aí um bom treino e capriche na produção da sua carta, ok? Até mais!